Boa noite. Aqui é o programa Ar no Ar, apresentado por Mitrievski. Vamos juntos revisar os principais acontecimentos do dia, começando com um resumo rápido das notícias mais urgentes. Depois teremos convidados, análises aprofundadas e reportagens especiais. Começamos com um fato alarmante: fragmentos de um míssil atingiram residências em Orel. Apesar dos alertas sobre ataques aéreos, as autoridades locais limitaram-se a informar sobre drones na região de Kurs e a interceptação de alguns alvos, sem detalhes. Não há relatos de vítimas, mas moradores filmaram cenas impressionantes no céu, um rastro vermelho e chamas que deixaram todos em alerta. A sensação é de que as informações são filtradas, como se algo maior estivesse sendo ocultado. O canal Kraina afirma que uma nova arma russa, ainda não identificada, foi usada em Orel, enquanto o Estado-Maior ucraniano já confirmou ataques a alvos estratégicos na Crimeia. Entre os objetivos estavam terminais de petróleo em Feodosia, depósitos de helicópteros, armazéns de munição no aeródromo de Kirovsk e estações de energia. Canais locais mencionaram explosões durante a noite, e pela manhã a administração de Feodosia interditou áreas próximas a um terminal de combustível. Enquanto isso, na Ucrânia, 3 pessoas morreram e outras ficaram feridas após novos ataques russos, segundo autoridades das regiões de Kharkiv, Kherson e Mykolaiv. Também houve relatos de bombardeios na região de Odessa. Em Avdiivka, surgiram informações sobre um possível recuo das forças ucranianas de Pokrovsk. Ninguém quer ver soldados morrendo em vão. É fundamental apoiar nossos militares, especialmente os comandantes que estão na linha de frente, avaliando como manter o controle da situação. Afinal, o mais importante são nossas tropas. As forças russas cercaram a cidade de Pokrovsk e sua vizinha, Berdichi, quase por completo. O próprio Pokrovsk está sendo infiltrado por pequenos grupos de militares russos, transformando-se em uma zona cinzenta, onde não se sabe ao certo quem controla cada área. Os combates na região já duram mais de um ano, e analistas militares consideram as perdas ucranianas insustentáveis. Agora, uma reviravolta no caso Epstein. Documentos recém-divulgados revelam que o financista tentou entrar em contato com Putin antes de sua morte, usando intermediários como o ex-chefe do Conselho da Europa e o ex-embaixador russo na ONU, Vitaly Shurkin. O objetivo? Não se sabe ao certo, mas há indícios de que Epstein queria compartilhar informações sobre Trump. Antes do encontro entre os dois líderes em 2018, ele tentou alertar o Kremlin sobre algo relacionado ao ex-presidente americano. Enquanto isso, a Casa Branca classificou as cartas de Epstein como uma tentativa de difamação, desviando a atenção de questões mais urgentes na política dos Estados Unidos. Em São Petersburgo, defensores dos direitos humanos denunciam uma onda de batidas policiais contra jovens que se recusam a se alistar. A polícia está revistando documentos em massa e levando rapazes para centros de recrutamento. Os bairros mais visados são Krasnozelsk, Sokolniki, Udelnaya, Rybatskoy e o Boulevard Histórico. No centro da cidade, as operações ocorrem nas proximidades da estação Ligolsky e da Avenida Chernyshevsky. Enquanto isso, em Moscou, moradores relatam caos em um centro de alistamento em Lyubersk. Filas intermináveis, espera de horas e nenhum sistema organizado. A confusão é tanta que as pessoas são obrigadas a esperar dentro e fora do prédio, sem horários definidos, sem agendamento e sem informações claras. A sensação é de que o recrutamento está sendo feito de porta em porta. O governo russo agora exige que todos os condomínios criem grupos oficiais no aplicativo Mais até o fim do ano, migrando todas as comunicações que antes eram feitas no Telegram ou WhatsApp. O ministro da Construção, Irek Faisulin, justificou a medida como uma forma de centralizar informações, mas não explicou como isso será implementado. A ideia gerou tanta polêmica que o próprio ministério precisou recuar, afirmando que a adesão não será obrigatória. Caso contrário, seria necessário alterar leis existentes. Ainda assim, a pressão é grande. Estima-se que o custo para os condomínios chegue a milhões de rublos. Outro problema que tem tirado o sono dos russos são as falhas constantes na internet, atribuídas às medidas de defesa contra drones. Um morador de Belgorod processou a operadora Beeline por interrupções no serviço, exigindo compensação de 50 mil rublos por cada incidente. O caso pode abrir precedente, e o desfecho dependerá da postura das autoridades. Se elas culparem o Ministério da Defesa, ou o FSB, também poderão ser responsabilizadas. Na Chechênia, o chefe da República, Ramzan Kadyrov, encontrou uma solução inusitada para evitar interrupções nas comunicações. Instalou telefones fixos em casa e no trabalho e comprou chips de 3 operadoras diferentes, muitos, Beeline e Megafon.
Enquanto isso, os preços dos carros novos no país batem recordes históricos. Segundo a agência Autosta, os valores subiram 8% só este ano, com o preço médio de um veículo ultrapassando 3,5 milhões de rublos. O principal motivo? O aumento dos impostos de importação. Em São Petersburgo, um escândalo abalou o prestigiado Liceu 239. Ex-alunos denunciaram casos sistemáticos de assédio sexual por parte de professores. 12 vítimas relataram abusos cometidos por 4 docentes, incluindo os professores de matemática Mikhailov, Sitomirsky e Igor Chernial, além do professor de física Viktor Morozov. Um dos casos mais chocantes envolve Mikhail Sitomirsky, um veterano com quase 50 anos de carreira e considerado uma lenda da instituição. Segundo os relatos, ele assediava alunos há décadas com abraços invasivos, beijos, tapas nas nádegas e até invasão de privacidade. O colégio, que frequentemente lidera rankings das melhores escolas do país, agora enfrenta uma crise de reputação. Na Lituânia, o rapper Morgenstern foi proibido de entrar no país por 10 anos, sob a alegação de que sua presença representaria uma ameaça à segurança nacional. A decisão foi tomada após o Ministério das Relações Exteriores local recomendar a medida. O artista já havia causado polêmica ao afirmar que não sabia a quem pertencia a Crimeia. Curiosamente, o cantor Vitaly Portnov, conhecido por suas posições pró-Kremlin, se apresentará em Vilnius em breve, sem qualquer restrição. Os ingressos para os shows de Morgenstern já estavam esgotados, mas agora os fãs terão que cancelar os planos. Para encerrar, o presidente do Cazaquistão, Kassym-Jomart Tokayev, esteve em Moscou para uma reunião com Putin. A visita, que durou várias horas, foi marcada por conversas sobre cooperação econômica e segurança regional, mas sem grandes anúncios. Tokayev evitou comentários polêmicos, mantendo o tom diplomático. Gostou do nosso resumo? Não deixe de curtir, se inscrever e comentar. Isso nos ajuda a continuar trazendo as notícias que importam. Estamos aqui para você. Obrigado por nos acompanhar. E agora, entramos em um tema que revela muito mais do que simples números. A pesquisa do Levada Center trouxe à tona uma realidade incômoda para o Kremlin. Pela primeira vez, 55% dos russos afirmam que não querem que seus familiares participem da guerra. Um recorde histórico, um sinal claro de que a fadiga e a desilusão estão se espalhando como fogo em palha seca. E não é difícil entender o porquê. 4 anos de conflito, milhares de vidas perdidas, sanções que estrangulam a economia e um futuro cada vez mais incerto. O povo russo, que antes podia ser manipulado pela propaganda, agora enxerga a verdade nua e crua. Essa guerra não é deles. Não é uma luta pela pátria, não é uma defesa contra ameaças imaginárias. É um projeto pessoal de poder, sustentado pelo sangue de jovens que nunca escolheram estar lá. E quando mais da metade da população rejeita enviar seus entes queridos para o fronte, algo está profundamente quebrado no sistema. Mas o que isso significa na prática? Será que o Kremlin finalmente vai ouvir? Ou, como sempre, vai responder com mais repressão, mais censura e mais mentiras? A resposta, infelizmente, já sabemos. Afinal, regimes autoritários não se curvam à vontade do povo, eles a esmagam. No entanto, esses números não mentem, a resistência silenciosa está crescendo. E mesmo que hoje ela se manifeste apenas em pesquisas anônimas, amanhã pode se transformar em algo muito mais perigoso para o regime. E aqui entra uma pergunta crucial. O que acontece quando até os soldados começam a questionar? Quando os contratos não são renovados, quando as deserções aumentam, quando as famílias pressionam para que seus filhos voltem para casa? A máquina de guerra russa depende de uma coisa acima de tudo, a ilusão de que o povo está unido. Mas quando essa ilusão se desfaz, até os generais mais leais começam a duvidar. Neste momento, a Rússia está em um beco sem saída. Continuar a guerra é arriscar uma revolta interna, recuar é admitir a derrota. E enquanto Putin tenta equilibrar-se nessa corda bamba, o mundo assiste a alguns com esperança, outros com medo. Mas uma coisa é certa, o tempo da complacência acabou. Os russos não querem mais ser peões em um jogo que não entendem. E essa mudança de humor pode ser o primeiro passo para algo muito maior. Gostou dessa análise? Então não deixe de compartilhar, comentar e se inscrever. Sua opinião faz a diferença e juntos, podemos acompanhar de perto os desdobramentos dessa história que ainda está longe de terminar. Obrigado por estar conosco. Bem, mas a verdade é que o preço da carne humana não pode subir para sempre. Cada vez que o Kremlin aumenta os bônus, cada vez que promete proteção aos familiares ou benefícios eternos, a conta fica mais cara e o retorno mais duvidoso. Porque não se trata apenas de dinheiro. Trata-se de algo que nenhuma propaganda consegue maquiar.
o cheiro de morte que já impregnou as ruas das pequenas cidades, os apartamentos vazios onde antes havia jovens, os olhos das mães que aprenderam a reconhecer o tom das ligações oficiais. As pessoas não são idiotas. Elas veem os ônibus lotados partindo para o fronte, cheios de rapazes que mal sabem segurar um fuzil. Elas ouvem as histórias dos que voltaram e quando voltam com membros amputados, mentes quebradas ou simplesmente desaparecidos nos registros militares. Elas contam os nomes nos obituários locais, somam as ausências nas festas de família, percebem que em algumas regiões, já não há mais homens entre 18 e 40 anos para enterrar os mortos. E aos poucos, essa matemática cruel começa a falar mais alto do que qualquer discurso patriótico. O problema é que o sistema foi projetado para não permitir alternativas. Quando a resistência à guerra se manifesta, ela não vem em forma de protestos massivos, porque o medo ainda é maior do que a indignação, mas em pequenos atos de sabotagem cotidiana. Pais que escondem os filhos, médicos que falsificam atestados, recrutadores que aceitam subornos para esquecer um nome na lista. A máquina de guerra russa não está quebrada, mas seus engrenagens rangem. Cada novo contrato assinado é uma vitória de pirro. Quanto mais homens são enviados, mais histórias de horror voltam para casa, e mais difícil se torna convencer o próximo grupo a embarcar. E aqui está o paradoxo. O Kremlin precisa de mais soldados, mas cada soldado adicional é um multiplicador de descontentamento. As redes de informações informais, aquelas que escapam ao controle do Estado, já estão saturadas de relatos de covas coletivas, de comandantes que abandonam seus homens no campo de batalha, de unidades inteiras sendo dizimadas por erros estratégicos. Não são mais apenas rumores. São fatos que chegam por mensagens cifradas, por cartas rasgadas às pressas, por olhares que evitam se cruzar nas filas do supermercado. O que acontece quando até mesmo a ilusão de uma guerra rápida se esvai? Quando as pessoas percebem que não estão lutando por denazificação ou proteção contra a OTAN, mas sim por um regime que as vê como descartáveis. A resposta não está em manifestações de rua, pelo menos não ainda. Está no silêncio que se instala nas assembleias de recrutamento, na recusa passiva dos reservistas em responder às convocações, na maneira como os próprios recrutadores começam a duvidar da narrativa oficial. O Kremlin sabe disso. Por isso apela para medidas cada vez mais desesperadas. Ameaças a famílias, perseguição a quem se recusa a servir, promessas de anistia para criminosos em troca de sangue. Mas essas táticas têm prazo de validade. Porque no fim das contas, nenhuma sociedade consegue sustentar uma guerra quando a maioria já entendeu que não há vitória possível, apenas mais mortes, mais luto, mais mentiras. E é aí que mora o perigo real. Não na revolta imediata, mas na erosão lenta e implacável da obediência. Quando as pessoas param de acreditar, param de temer. E acima de tudo, param de se importar. E um regime que depende da indiferença para sobreviver é um regime que já começou a ruir. A questão não é se isso vai acontecer, mas quando. E cada dia que passa, cada vida perdida, cada família destruída, aproxima esse momento. Eis a verdade nua e crua. O sistema não se sustenta apenas pela força, mas pela ilusão de que não há alternativa. E quando essa ilusão se esfarela, o que resta é o vazio, e o vazio, para quem está no poder, é mais assustador que qualquer inimigo externo. Cada soldado que foge não é apenas um número a menos nas fileiras. É um testemunho vivo de que a máquina está enferrujando por dentro. É a prova de que, por mais que tentem encobrir, a podridão já transborda. Eles oferecem milhões em troca de sangue, mas o que entregam é apenas uma armadilha. Dinheiro fácil para quem não tem nada, promessas de glória para quem nunca conheceu. Mas quando o contrato é assinado, o que sobra é a realidade. Fardas rasgadas, comandantes que roubam até o último rublo, e a certeza de que, se não fugir, será enterrado em uma vala comum sem nome. Não é covardia, é sobrevivência. E quando a sobrevivência se torna um ato de rebeldia, o regime já perdeu. As estatísticas não mentem, mas elas também não contam a história toda. 25 mil desertores em 9 meses? 49 mil procurados? Números que crescem como metástases, enquanto as autoridades tentam suturar a ferida com leis cada vez mais brutais. 15 anos por deserção. 20 por se render. Penas que equiparam a fuga à traição, como se a lealdade a um sistema que devora seus próprios filhos fosse um dever sagrado. Mas leis não enchem trincheiras. Não tapam buracos de bala. Não impedem que um soldado, no meio da noite, escolha entre morrer por uma causa que não é sua ou viver para contar a verdade. E a verdade é que o medo mudou de lado. Antes era o soldado que tremia diante do comandante. Agora é o comandante que treme diante do soldado que sabe demais.
As histórias se espalham como fogo em palha seca, os que foram fuzilados por tentar fugir, os que tiveram os documentos queimados para apagar sua existência, os que foram caçados como animais por esquadrões de captura. Mas por mais que tentem silenciá-los, cada desertor que cruza a fronteira é um grito que ecoa mais alto. Cada entrevista, cada depoimento é uma rachadura na muralha. Eles contam que não há honra na guerra, apenas sobreviventes e cadáveres. Que os heróis são aqueles que tiveram a sorte de não serem enviados para a linha de frente. Que os verdadeiros inimigos não estão do outro lado da trincheira, mas atrás deles, com galões no ombro e sangue nas mãos. E quando um sistema depende de esquadrões de caça a seus próprios homens para se manter de pé, ele já não é um exército. É um hospício com armas. A pergunta não é se isso vai desmoronar, é o que virá depois. Porque quando a obediência se transforma em desespero, quando a lealdade se converte em ódio, não há lei, não há ameaça, não há propaganda que possa conter o inevitável. E cada dia que passa, cada soldado que escolhe a vida em vez da morte, cada família que recusa o luto como preço da obediência, é um prego a mais no caixão de um império que já começou a apodrecer por dentro.